Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Esse tema aqui é aprovados pela própria consciência. Esse é o tema. Aprovados ou reprovados, né? O tema o tema específico seria esse: aprovados ou reprovados pela própria consciência. Mas enfim, vamos lá. Aprovado pela própria consciência. Quando a nossa consciência, né, ela está em paz com Deus, ou seja, quando a nossa vida, quando a nossa conduta, quando o nosso proceder dá testemunho na nossa consciência de paz, porque a paz é o árbitro, né? A paz é esse juízo na consciência. Então, quando a nossa consciência está em paz, quando eu estou em paz, quando nós estamos em paz, mediante a palavra da graça, mediante, como disse o apóstolo Paulo, tudo é puro para os puros. Quando a minha consciência está pura, está tranquila, eu sigo em paz. E quem nos julga é a nossa própria consciência. Não é o pastor, não é a religião X ou Y. Diferente de quando a gente estava sujeito, né, a mandamento de homens. Então eram os homens que colocavam essa questão na balança, né? Se você estava certo, se você estava errado, se você estava em pecado, se você estava em santidade, etc, etc. Fez jejum, está em santidade. Não fez jejum, está em pecado. Deu dízimo, está em temor com Deus. Não deu dízimo, está roubando a Deus. E aí vinha aquelas acusações, aquela coisa toda que você já conhece. Mas e hoje, e a nossa consciência? Eu quero ler aqui alguns textos para a gente comentar um pouco, tá? O primeiro texto que eu quero falar, é um texto que Paulo falou acerca do ministério de Timóteo, mas que a gente vai usar como uma aplicação temática para qualquer situação da nossa vida, para a nossa consciência como um todo, e não especificamente sobre ministério, né, sobre pregar a palavra da graça, tá? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. O interessante aqui, nessa narrativa, é o seguinte: o Paulo, ele tinha o Timóteo, né, aquele jovem Timóteo, como um filho, né, na fé, ou seja, carinhosamente Paulo chamava Timóteo de meu filho na fé, tá? Nada de soberba, nada de prepotência da parte de Paulo. Era uma forma carinhosa. Paulo gerou Timóteo na graça. Paulo instruiu Timóteo. Por isso que Paulo carinhosamente chamava Timóteo de meu filho na fé. Ô irmão Elcio, então isso aí não parece contraditório não? Porque Jesus de Nazaré, justamente por causa do sistema patriarcal dos judeus, onde eles diziam, nós temos por pai Abraão. Até hoje os evangélicos ficam nessa, né? Nós somos filhos de Abraão na fé. Nós não somos filhos de Abraão na fé. Abraão foi o patriarca dos judeus, tá? E isso, abençoado, até Cristo, tá? Abraão foi o primeiro da fé dos judeus. Abraão foi o patriarca da fé dos judeus. Mas quando Cristo veio, já não era mais necessário eles ficarem se vangloriando na pessoa de Abraão. Tanto é que quando Jesus discute com os judeus ali em João capítulo 8, os judeus começam a dizer, não, nós temos por pai Abraão, nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus disse, vocês não são filhos de Abraão, não. Vocês são filhos do diabo. João capítulo 8, versículo 42, 43, 44. Jesus disse, vocês não são filhos de Abraão, não. Se vocês fossem filhos de Abraão, na fé, né? Se vocês seguissem a fé de Abraão, vocês não estariam aí querendo me matar, né? Vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do opositor, do caluniador, do adversário, vocês são filhos do diabo, vocês são carnais, má semente, herança da serpente, não é isso?
Não, nós somos filhos de Abraão. Aí na situação também de João, quando ele está batizando, aí eles também gritaram, nós somos filhos de Abraão. Aí João disse assim, ou pensa vós que até destas pedras Deus não suscita filho de Abraão? Porque João estava lá batizando para o arrependimento e os fariseus e os saduceus foram ali no Jordão criticar o batismo de João. Aí João disse, vocês não são filho de Abraão não. Aí eles batiam no peito, nós somos sim, filho de Abraão. Aí João disse, de jeito nenhum, o machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Então vocês não são filho de Abraão coisíssima nenhuma. Ou pensa vocês que até dessas pedras aí, apontando obviamente para os pecadores, né? Até dessas pedras aí, Deus não pode suscitar filho a Abraão. Até porque Pedro disse que nós somos, nós, vírgula, né? Aquele povo do contexto de Pedro. Pedro disse, nós somos pedras vivas da construção de Deus. Então quando João diz, ou pensa vocês que até dessas pedras aí, Deus não pode suscitar filho a Abraão. Pedras ali, João estava falando de pessoas, tá? E não de pedra no sentido literal. Então o que acontece, abençoado? Então esse sistema patriarcal era lá dos judeus. E o próprio Jesus disse, a ninguém chameis de pai na terra. No que tange a espiritualidade. Não era chamar de papai, humanamente falando, que todo mundo naturalmente ia chamar de pai e de mãe. Mas Jesus diz isso no sentido espiritual, no sentido patriarcal. A ninguém chameis mais de pai na terra, de mestre, porque há um só que é o vosso pai, o que está no céu. E um só é o vosso mestre, Jesus Cristo. Né? Então, irmão, é só uma contradição de Paulo, porque Paulo chama Timóteo de meu filho na fé. Então, naturalmente, Timóteo pode chamar Paulo de meu pai na fé? Não, não é isso. É uma expressão de carinho que Paulo tinha com Timóteo. Meu filho na fé. Mas não é que Paulo estava exigindo de ser chamado de pai de Timóteo na fé. Não era isso, tá? Então, só isso aqui que eu queria explicar. E agora vamos lá. Um pai, ele naturalmente ensina o filho. Não é isso? E para ele ensinar, ele precisa dar o quê? Quando alguém vai ensinar alguma coisa, tem que dar o quê? Um exemplo, não é isso? Eu estava aqui agora ensinando boxe aqui os meninos. Então, se eu sou um professor de boxe, eu estou ensinando. Se eu tenho capacidade de ensinar, eu tenho que dar o exemplo, mostrar como é que tem que ser feito. Então, um pai, para instruir o filho, ele precisa ter uma bagagem, uma experiência de vida para ensinar o filho. Até nos erros que ele teve na vida, ele vai dizer, meu filho, eu errei aqui, eu quebrei a cara aqui, eu não quero que você erre também. Então não faça como eu fiz e me arrependi, meu filho. Então faça por aqui agora, vai assim, porque aí você vai ser bem sucedido. Então o pai, ele precisa ter moral, credibilidade para ensinar o filho. Então Timóteo, né? Paulo carinhosamente chamava de Timóteo de meu filho na fé. Então Paulo agora, como um pai, nesse sentido de instrução, ele vai ensinar Timóteo. E ele diz assim a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2. Qual é o tema, abençoado? Aprovado pela própria consciência. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Paulo diz a Timóteo assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. Então Paulo, ele tinha credibilidade para ensinar Timóteo? Sim ou não? Não, irmãos, Paulo era um hipócrita, então Paulo não tinha credibilidade. Então Paulo, ele tinha credibilidade para ensinar Timóteo. Então quando Paulo diz assim, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. Ou seja, Timóteo tinha que ter uma consciência pura. A partir do momento que Timóteo manejasse bem a palavra da verdade, ele não ia causar escândalo, não ter do que se envergonhar. É como nós falávamos pela manhã, a questão da dignidade da palavra da graça de Deus. Então, abençoados,
o Paulo, ele tinha credibilidade para falar isso. Timóteo, como é que está a tua consciência, meu filho? Você precisa manejar bem a palavra da verdade e não ter do que se envergonhar. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. Agora aqui para nós. Nós temos tido uma consciência pura para nos apresentar a Deus conscientemente como um filho, eu não vou dizer que um obreiro que está especificamente dentro do contexto de Timóteo, mas eu vou dizer o seguinte, nós temos uma consciência pura como um filho? Será que nós estamos manejando bem essa palavra, vivendo a palavra da verdade? Será que nós não estamos causando algum tipo de escândalo e nos envergonhando? É uma questão de consciência de cada um. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. Por que Paulo tinha credibilidade para falar isso para Timóteo? Porque Paulo fazia isso. Olha lá, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26 e 27. 1 Coríntios 9, 26 e 27. Paulo disse assim: pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como que batendo no ar. 27, ele vai dizer: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ser ou ficar reprovado. Que coisa, né? Então, para que Paulo tivesse credibilidade para aconselhar Timóteo, ele teria que ter passado também pela mesma espada. Por quê? Porque a palavra de Deus é essa espada afiada de 2 gumes. A palavra de Deus, a palavra da graça, não é uma palavra legalista onde o pastor, o orador, o pregador fica dando cajadada nos irmãos, onde o pastor, o pregador, fica disciplinando, dando lição de moral aos irmãos, achando que a palavra também, que corta para lá, não corta para cá. Não, nós que falamos da graça de Deus, temos que ter a nossa consciência, né, pura, limpa, porque essa mesma palavra que te exorta, que te orienta, é a mesma palavra que me exorta e que me orienta, porque diante de Deus não existe nível de espiritualidade maioral entre nós. Todos nós diante de Deus somos iguais. O que é para Chico é para Francisco. Amém, meus amados? Então, a questão é, como que está a provação da nossa consciência? Essa palavra tem provado a nossa consciência. Tudo é puro para os puros. Eu tenho sido puro, essa palavra tem me mostrado, tem me trazido uma consciência pura. Então, para que Paulo viesse a corrigir Timóteo, apresenta-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e não tenha do que se envergonhar. Paulo também tinha que passar pela mesma espada. 1 Coríntios 9, 27. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser, de alguma maneira, reprovado. Então, meus amados irmãos, a nossa consciência, ela precisa estar dando testemunho diante de Deus. A nossa consciência, ela ou nos aprova diante de Deus, ou ela naturalmente diante de Deus nos acusa. Então, como está a nossa consciência? Ela me acusa diante de Deus? Ou seja, eu faço uma coisa, eu ajo de uma forma, e a palavra da graça, o Espírito da graça, ministra em mim dizer, pá, isso é hipocrisia, isso é mentira, isso é engano. Nós não temos mais hoje como nos esconder desta verdade. No engano da religiosidade, a gente fez muita coisa por causa da ilusão religiosa.
Eu costumo falar sempre que eu era um adepto à chamada línguas estranhas, os labachúria. Eu falei as línguas durante vários anos. Mas eu não tinha consciência que aquilo era errado. Eu achava que aquilo era espiritual. Mas a partir do momento que a graça me revelou, que a palavra da graça me mostrou que não tinha nada a ver de língua de anjo, que era só blá blá blá, blá blá blá, embora a minha intenção como filho de Deus fosse uma intenção boa, hoje eu não posso mais fugir disso, porque se eu tentar manter isso para supostamente mostrar que eu sou cheio do Espírito, que eu tenho o poder de Deus, então eu vou manter esse engano em graça, então a minha consciência me acusa diante de Deus. Tem uns pregadorzinhos aí que diz que prega graça, que fala labachúria, que pede dízimo, que dá Páscoa judaica, né? E que se coloca como líderes superiores, né? Liderar, já falei, liderar não tem nada a ver de você mandar. Liderar é você fazer e dar exemplo para o outro seguir. E liderar é servir, né? Então fica a dica. É mostrar, é dar, se colocar como exemplo. Então, tem uns engraçadinhos em graça. Porque eu sou apóstolo, porque... Por quê? E aí vem labachúria, vem dízimo, vem tanta mentira, tanto engano, disfarçado de graça, tá? Fermento puro. Aí como é que está a consciência desse povo? E o engraçado é que eles assistem as nossas mensagens e aí eles retêm aquilo só que eles acham interessante, e aí chega lá nas congregações deles e aí começa a falar, não, porque eu aprendi, porque o Espírito me revelou. Mentira! Eles vêm aqui nos canais da graça aqui, pegam um monte de informação aí dos pregadores da graça, depois vai lá na congregação deles lá e faz um bolo, faz um angu, faz uma salada, e aí mistura tudo e bate no liquidificador lá e dá para o povo tomar aquele caldo adulterado, dizendo que é graça. Graça com o inferno, graça com Jesus ainda vai voltar, graça com dízimo, graça com jejum, graça com sistema pastoral e manipulação de imposição de mão, graça com labachúria, graça com isso, graça com aquilo. Fermento puro. A consciência está pesada, porque no fundo sabe que não é assim, infelizmente. Então, abençoados, Paulo instruía Timóteo, mas a consciência de Paulo dava bom testemunho diante de Deus. Eu quero instruir, eu quero falar da graça, mas a minha consciência também precisa estar pura diante de Deus. Romanos capítulo 9, versículo 1, Paulo disse assim: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Olha aí. Em Cristo eu digo a verdade, irmãos, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Como está a nossa consciência e como está a consciência aí dos pseudos pregadores, seja do sistema religioso ou seja da graça misturada, da graça fermentada, ou de qualquer outro tipo de mensagem bíblica. Entendeu, abençoados? Então, é a nossa consciência que dá testemunho diante de Deus. Não que eu seja perfeito, disse Paulo. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, aquilo que sujou minha consciência, aquilo que me condenou, aquilo que me acusava, hoje não me acusa mais, porque a minha consciência está intacta, pura diante de Deus. Em Cristo, Romanos 9:1, em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência, aonde? Na minha carne? Não, que na carne não há bem algum. No Espírito Santo. Então, é o próprio Espírito do Pai que vai medir a nossa consciência. Porque senão, vê o hipócrita, fariseu, e diz assim, não, eu estou na graça. Eu não dou dízimo, eu não tenho um pastor sobre a minha vida, Deus habita em mim, eu sou livre. Então quando eu fumo, quando eu bebo, quando eu minto, quando eu compro e não pago, quando eu erro, eu fico em paz. Por quê? Porque a minha consciência está tranquila. Mas não é a tua consciência.
Não é a consciência humana, é a tua consciência no Espírito Santo. Entendeu, abençoado? Não, irmão, essa minha consciência tá beleza. Tá beleza como? Porque muitas vezes você pode, como disse Paulo a Timóteo, que eles têm comichão nos ouvidos e eles procuram mestres segundo as suas próprias concupiscências. E aí Paulo dizia, olha, eles invadem casas inteiras ensinando o que não convém por torpe ganância e enganando os incautos, ou seja, trazendo uma mensagem que na verdade não edifica a vida, vai amassagear o ego do ouvinte. Ah, minha consciência está pura. Eu ouvi um pregador aí que disse que não importa o que eu faça, não importa o que eu venha fazer, que Deus, de qualquer jeito, Deus me fez assim, eu nasci assim, eu cresci assim, morrerei assim, Gabriela. Não, aí é a tua consciência podre. Aí é a tua consciência carnal. Não, minha consciência está limpa. Tá nada, filha. A nossa consciência humana é dando testemunho à minha consciência no Espírito Santo. A espada é o Espírito. O critério não é meu, é no critério de Deus. Não sou eu que decido como a minha consciência deve estar livre em mim mesmo. O juízo é o Espírito da graça ministrando e a minha consciência estando ou não estando em paz com Deus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Amém. Aleluia. Que assim seja. Eu tomo posse, eu recebo, eu retribuo. Não é isso, meus amados? Então, é a nossa própria consciência. Olhem lá também Romanos, capítulo 1 agora, versículo 9. Nós lemos Romano, capítulo... Depois eu vou deixar as referências, tá? Quem entrou agora, eu vou deixar as referências aí que nós lemos. Agora vamos ler Romanos, capítulo 1, versículo 9. Porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Eu quero ficar com a parte A. Porque Deus, a quem eu sirvo no Espírito, me é testemunha, como incessantemente faço menção de vós. Porque Deus a quem eu sirvo no Espírito. Ó, a quem eu sirvo no Espírito. Jesus disse, o Pai é Espírito, e procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Consciência. Então, abençoados, quando a nossa consciência ela te mostra puro diante de Deus, quando a nossa consciência está em paz com Deus, então assim nós estamos obrando, sendo obreiros aprovados, porque manejamos bem a palavra da verdade e não temos do que nos envergonhar. Você não tem que, nós não temos que ter alguma coisa do que nos envergonhar. Ah, aquele irmão ele fala do evangelho, aquela irmã fala da graça, isso e aquilo, mas olha como ela age, olha como ele está agindo, olha o que sai da boca dele, olha a hipocrisia, quando está com a Bíblia é uma beleza, mas quando está em outra conversa, só sai podridão. A maldade. Hein? Então, abençoados, é necessário a nossa consciência dar bom testemunho diante de Deus, tá bom? Então, nós falamos aqui nos versículos 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, quando Paulo instrui a Timóteo dizendo: apresenta-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 26 e 27, quando Paulo diz: eu esmurro o meu corpo
para que pregando aos outros eu não venha a ser reprovado. Romanos, capítulo 9, versículo 1, quando Paulo diz que a sua consciência dá um bom testemunho diante de Deus. E Romanos, capítulo 1, versículo 9, quando Paulo diz que Deus lhe é testemunha. Então, abençoados, fique aqui com essa reflexão. Graça e paz, graça eterna. Se te edificou, compartilha aí. Se você não deixou teu like ainda, tem 39 pessoas assistindo. Deixa teu like. Amém? Deixa teu like, compartilha, comenta aí à vontade. Obrigado pelo carinho de sempre. Amanhã, permitindo o Papai do Céu, voltaremos com mais uma reflexão da graça de Deus. Amanhã é feriado, né? Dia das crianças, mas a maioria das pessoas trabalham naturalmente. Mas amanhã a gente, por certo, traremos aqui mais um conteúdo para vocês. Uma noite abençoada aí para todos. Graça e paz, graça eterna. E obrigado pelo carinho de sempre.